Aleluia. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Que você possa se colocar de pé no seu lugar, amém? Aleluia. Que nós possamos começar agradecendo aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? Verdade, Deus. Pai, primeiro eu quero te agradecer, Pai, por estar aqui na tua santa casa, por ter mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui adorando, bendizendo o teu nome, por ter esse fôlego de vida, pois muitos não tiveram esse privilégio. É verdade, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, venha estar com a gente, venha nos aquecer, Pai. Venha se fazer presente, venha me usar da melhor forma. Eu só quero ser um instrumento usado em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar também o projetor da noite, Pai. E que não falte, Pai, a tua presença nesse lugar. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço, amém? Amém. Aleluias. Irmãos, eu vou ler aqui, não precisa abrir, Salmo 111. Aleluia. Renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Aleluias. Que nós possamos render graças ao Senhor, pois Ele tem feito grandes obras em nossas vidas e há de fazer. Amém? Glória a Deus. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tudo, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-te a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Que as palmas louvam o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
sei como você chegou até aqui. Eu não sei como tem sido a sua semana. Mas Deus tem algo para você hoje aqui. Amém? Aleluias. Lá no versículo Lucas 8, 43 diz assim: e uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastará todos os seus bens com remédios, mas não havia concedido ser curado por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? E com todos negaram-se. Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim. Então, vendo que não passaram despercebidos, a mulher aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé lhe salvou. Vai em paz. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei que Deus sabe. É verdade, Deus. Como a palavra aqui diz claramente, a tua fé te salvou. Que você não possa perder sua fé. Glória a Deus. Firma a tua fé no Senhor. Ele é o único que pode te curar, te salvar, te libertar, te restaurar. Amém? Aleluias. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia,
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só a igreja recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa unção, por essa cura, pela restauração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Igreja, nesse mesmo espírito, nessa mesma adoração, que você possa separar o seu melhor, o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Eu vou estar orando pela sua vida, amém? Pai, primeiramente quero te agradecer por cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, os seus dizimistas e ofertantes fiel, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor multiplica no lar de cada um, Pai. Senhor, é aquela pessoa que não tem, Pai, mas tem aquela sede de semear na casa do Senhor, que o Senhor possa prover o melhor para ela. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que você possa vir aqui ofertar. Amém? Unção de multiplicação, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
As palmas louvam o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Som. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Caiu alguma coisa aqui. Ah, foi o relógio. Obrigado. Glória a Deus. Noite meio complicada, né? Sem energia, energia vai e volta. Aí alguns acharam que eu não ia ter culto. Aí Deus mandou energia de novo, não é? E aqui estamos nós. Amém? Glória a Deus por isso. Mas estamos aqui. Queremos aprender um pouco mais. Amém? É hoje. Caiu outra coisa agora. Não sei mais o que é. Foi um clipe agora. Tá bom. Aí eu achei que eu tinha esquecido o meu caderno. Quase que eu mando o Uber ir lá buscar. E o caderno está no carro. Chegando o final de ano, né, gente? Vai chegando o final de ano, parece que vai ficando tudo... Obrigado, mas é. Mas hoje nós queremos aprender um pouco mais sobre as cartas paulinas. Amém? Encerramos na semana passada a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então hoje nós vamos iniciar na segunda carta. Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma quase continuidade da primeira. Mas nós vamos ver que muda algumas coisas e a forma e a maneira com que Paulo escreve a sua segunda carta. Embora alguns problemas ainda estavam ou continuavam acontecendo na igreja de Coríntios. E nós vamos ver isto à medida que a gente for estudando. Então hoje nós queremos dar uma introdução a esta segunda carta, falar um pouco do contexto, falar um pouco do esboço geral da segunda carta e, se assim conseguirmos, ainda falar a respeito do primeiro e do segundo capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Amém? A carta de Paulo, a segunda carta é uma carta mais curta, porém, eu não sei se a gente vai acabar ainda esse ano, né? Haja visto que de agora para frente começa aí algumas alterações. Muito provavelmente nós não vamos ter estudo na próxima quinta, tá? Muito provavelmente não vamos ter, porque na próxima semana é a nossa cantata, e aí eles vão pegar para ensaiar nesses, acredito eu que nos 3 últimos dias da semana eles vão pegar para ensaiar a cantata, que é algo que está... E aí me pediram isto para abrir mão de um dia de estudo, né? E eu decidi abrir mão.
né, de um dia de estudo, e a gente retoma na próxima quinta, mesmo que seja semana de Natal, mas nada impede, visto que o Natal é na segunda, então na quinta, aqueles que não estiverem viajando podem estar no estudo normal, os que estiverem viajando podem acompanhar via online. Estamos online hoje? Deu tempo de pôr? Então eu cumprimento os que estão em casa também nos acompanhando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler para basear o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Amém? O Deus de toda a consolação. Repita isto. Amém? Você vai entender porque é que Paulo fala a este respeito. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu vitória. Pai, estarmos aqui nesta noite é resultado da Tua vitória sobre as nossas vidas. Estarmos aqui é fruto da Tua graça que nos alcançou e que nos guardou no decorrer deste dia, Senhor. É bem verdade que no decorrer deste dia o Senhor nos deu livramentos, muitos deles talvez que nós nem sequer percebemos, mas o Senhor esteve conosco, nos guardando, Pai querido, e nos presenteie agora com o privilégio de estarmos na Tua casa, louvando, adorando o Teu nome, Senhor, e também podemos aprender um pouco mais da Tua palavra. Por isso, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos leve a este ensinamento e que este mesmo Espírito ministre aos nossos corações e que de alguma forma o Senhor fale e trate conosco, Pai, para que possamos sair daqui alimentados também pela Tua palavra e cheios do Teu conhecimento, Pai, de modo que nos proporcione o crescimento que o Senhor espera em nós. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ela se dá dentro de um contexto. Depois que Paulo escreve a primeira carta, e você viu que na primeira carta, Paulo escreve a primeira carta por conta de algumas informações que ele havia recebido de alguns membros da igreja de Corinto, e estava havendo algumas questões naquela igreja que desagradavam a Deus e, consequentemente, desagradaram a Paulo, e Paulo escreve a primeira carta com essa motivação. Depois que Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, Paulo visita a igreja de Corinto, mas uma visita muito rápida. Então Paulo vai, por conta dos compromissos que ele teria missionário, ele não fica muito tempo, então ele só dá uma rápida passada na igreja de Corinto, mas depois da sua primeira carta. E quando ele visita a igreja de Corinto, ele percebe que as coisas ainda não haviam mudado, que a igreja de Corinto ainda permanecia nos mesmos erros, ainda estavam cometendo as mesmas falhas que haviam cometido quando Paulo escreveu a primeira carta. Então Paulo passa rapidamente pela igreja de Corinto, continua a sua viagem, indo para Macedônia, indo para Éfeso, e aí então ele decide escrever a sua segunda carta, que é essa segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. Mas quando Paulo escreve a segunda carta, Paulo chega a uma conclusão ainda pior do que a da primeira. A conclusão que Paulo chega é que a igreja de Corinto se perdeu, que ela se perdeu completamente por aquilo que eles estavam ouvindo, através dos falsos profetas que estavam na igreja de Corinto. Então na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto é que os
irmãos de Corinto vão verdadeiramente mudar as suas atitudes e vão trazer depois aquela alegria que Tito leva para Paulo, quando encontra Paulo na Macedônia, dizendo que os irmãos de Corinto receberam bem a carta e que realmente se arrependeram de seus erros. Mas depois da primeira carta, nessa passagem rápida de Paulo pela igreja, ele percebe que a igreja ainda está em erro, ainda está em pecado. Então Paulo continua a sua viagem e decide escrever essa segunda carta, carta esta que é enviada por Tito. Então Tito é quem leva essa segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, já visitando Corinto para saber como é que os irmãos estavam lá na igreja. E a segunda carta de Paulo, ela foi motivada principalmente como uma espécie de defesa do seu ministério. Então, se a primeira carta de Paulo foi motivado para um confronto da fé, para ensinar a respeito da fé cristã, da vida cristã, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto foi motivada como que uma espécie de defesa do seu ministério, do seu apostolado. Paulo estava sendo muito atacado nesta igreja por conta dos falsos profetas. Então Paulo estava sendo acusado de não ser um apóstolo, Paulo estava sendo acusado de que não era um bom pregador, de que a sua pregação não tinha firmeza. Paulo estava sendo acusado de que ele tinha outros interesses, senão o evangelho. E Paulo percebe tudo isso de uma forma muito mais clara nesta rápida visita que ele faz à igreja de Corinto. Então ele escreve a segunda carta motivado por esta razão, a defender o seu ministério, a expor a defesa do seu ministério e a ensinar ainda mais a igreja de Corinto. Então agora, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, você vai perceber que é uma carta que Paulo está mais triste. Na primeira ele está mais rígido, ele está mais duro. Na segunda Paulo está mais triste, Paulo está mais angustiado, por conta dos ataques que ele havia sofrido da igreja de Corinto, como se não bastasse os outros ataques que Paulo já havia sofrido no decorrer da pregação do Evangelho, que é aquilo que nós estudamos lá no livro de Atos. Tudo aquilo que ele sofreu, agora ele está sofrendo uma acusação da própria igreja, da igreja que ele plantou. Então, nessa segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, Paulo vai tratar de algumas coisas. E dentre essas algumas coisas, Paulo vai falar especificamente das suas próprias lutas. Paulo vai falar das suas dores, Paulo vai falar das suas angústias, Paulo vai falar das suas lágrimas. Então Paulo vai tratar um pouco a respeito de tribulação. Prova é que nessa carta de Paulo aos Coríntios, nessa segunda carta, embora seja uma carta mais curta do que a primeira, mas a palavra tribulação aparece pelo menos aí umas 14 vezes nesta carta, Paulo falando a respeito de tribulação. Então, se a primeira carta de Paulo aos Coríntios era uma carta boa, e eu disse isso algumas vezes, para você ler, para saber a respeito de doutrina da fé, de vida cristã, a segunda carta de Paulo é uma carta boa para ler aqueles que têm chamado, para aqueles que têm vocação. Então, quer motivar o seu chamado, leia a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Não é que Paulo vai dizer, e nós vamos perceber isso no decorrer do estudo, não é que Paulo vai dizer que vai ser tudo maravilha, não. Paulo vai falar a respeito das tribulações mesmo. Então Paulo vai falar que quem tem chamado, quem é vocacionado, vai enfrentar lutas mesmo, vai enfrentar tribulação. E isso é maravilhoso, Isso é muito bom. Haja visto que é o versículo que nós lemos aqui, Quando a gente falar do capítulo 1, nós vamos tratar um pouco mais dele, Mas Paulo, porém, apresenta, em meio a todo este levante, este relato que ele faz das suas tribulações, Paulo diz: contudo, Deus é aquele que nos consola. Então, quer aprender sobre vida vocacional, sobre chamado, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você vai aprender muito, de alguém que viveu um real chamado, mas para viver o real chamado ele precisou padecer um pouco, tudo isso que ele fala, das lutas, dores, tribulações, angústias, lágrimas, Então Paulo fala um pouco a respeito disso. É isto que nós vamos encontrar
na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então é uma carta de instruções aos vocacionados, aqueles que têm chamado, né? E aí você vai perceber que Paulo vai levando essa segunda carta, embora expondo as suas angústias e as suas dores, mas ele vai levando essa carta de modo a dizer que precisamos permanecer firmes no nosso chamado, permanecer firmes na nossa vocação. E aí ele usa como exemplo a sua própria vida. Então é nesta carta que Paulo vai falar a respeito dos seus momentos de lutas, dos seus momentos que ele foi açoitado e tudo. É nesta carta que Paulo vai falar a respeito do espinho na carne, Então é na carta que ele escreve à igreja de Corinto, que ele vai falar sobre isso, Foi-me posto um espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre isso. Foi-me posto um espinho na carne, que eu já pedi para o Senhor me retirar, mas ele não retirou, contudo me informou que a graça dele me basta. Estou parafraseando. Então é nesta carta que Paulo fala, porque é a carta que ele expõe as suas lutas, as suas angústias. Quando chegarmos no capítulo 12, aí a gente fala um pouco mais sobre esse espinho na carne. Não crie a expectativa que você vai descobrir que espinho era esse, tá? Então só adianto, muitos estudos foram feitos, tá? E a verdade é que ninguém sabe de fato qual era esse espinho na carne de Paulo, Talvez a gente fale de algumas especulações, talvez, tá? Se Deus assim permitir. Eu tenho medo de falar sobre especulações, porque tem gente que pega só a parte que eu tirei especulação e aí fala como se o pastor tivesse dito que o espinho era isso, era aquilo. Mas nós vamos falar quando a gente chegar no capítulo 12, tá bom? Então, enfim, a segunda carta de Paulo, ela se torna uma carta mais pessoal. Paulo escreve de uma forma mais pessoal para a igreja de Corinto, porque ele vai expor a sua vida, ele vai expor os seus sentimentos, e aí ele fala os seus sentimentos e ele fala dos seus sentimentos, que são duas coisas diferentes, Então ele fala dos seus sentimentos, ou seja, de como isso tudo acabou se manifestando na vida dele, e ele fala, e ele expõe os seus sentimentos, ou seja, ele expõe as suas tristezas, as suas angústias, tudo aqui na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, e fala sobre tudo a respeito do amor de Cristo pela vida dele, do amor que ele tem para com Cristo. E, na verdade, ele vai dizer isto, que é por conta desse amor que ele permaneceu, por conta desse amor que ele tem por Cristo, por conta do amor que Cristo tem por ele, é que ele vai permanecer. Então, o que Paulo relata na segunda carta dele? Então, Paulo vai falar aí a respeito dos seus açoites, Então, quem quer estudar sobre Paulo, eu quero ter um estudo um pouco, eu quero estudar um pouco sobre a vida de Paulo, Então nós temos o livro de Atos que fala bem sobre Paulo, temos as suas cartas, mas normalmente quem vai se aprofundar em estudo da vida de Paulo, ele se prende no capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque é na segunda carta de Paulo aos Coríntios que Paulo expõe a sua própria vida. Então, se na primeira ele corrige a igreja, baseado no ensinamento, no princípio e no fundamento da fé e da vida cristã, de doutrinas cristãs, na segunda carta Paulo expõe a sua própria vida. Então é na segunda carta que Paulo vai falar dos seus açoites, é na segunda carta que Paulo vai falar das vezes que ele precisou trabalhar forçado, das vezes que ele passou fome, das vezes que ele passou noite sem dormir, das vezes que ele precisou descer amarrado num cesto porque estava sendo ameaçado de morte. Então tudo isso Paulo fala a respeito, ou na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, Então o esboço da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele ficaria mais ou menos assim, do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? Se você estiver anotando, então do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo vai agradecer por ter sido consolado em meio às tantas tribulações.
Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, é um período que Paulo expõe as suas tribulações, mas, como eu disse, ele não expõe de uma forma a se lamentar, porque ele está escrevendo essa segunda carta para fortalecer os que têm vocação, para fortalecer os que têm chamado. Então ele vai expor as suas tribulações, mas de uma forma agradecido por entender e reconhecer que em meio a todo o seu sofrimento, em meio a toda a sua tribulação, ainda assim ele foi consolado. Nós vamos ver isso daqui a pouco no capítulo 1. Capítulo 2, no tópico 2 do esboço, do capítulo 8 ao capítulo 9, Paulo vai falar a respeito do dom de contribuir, e vai pedir para a igreja permanecer fiel no acordo que eles haviam feito. Lembra, quando eu falei da primeira carta, eu disse que Paulo havia feito um acordo com as igrejas, onde ele pastoreava e que ele abriu, que era um acordo de contribuição para poder ajudar a igreja mãe, para manter a missão de pregar, de propagar o evangelho para todo mundo, que essa era a missão da igreja primitiva, era fazer com que o evangelho crescesse, ampliasse e alcançasse todo mundo. E no terceiro tópico, que vai do 10 ao 12, Paulo fala sobre a defesa contra os falsos profetas, E aí é nesse tópico, ou nesses capítulos do 10 ao 12, que Paulo vai reforçar a sua defesa apostólica. Então ele vai reafirmar o seu apostolado, que estava sendo posto em prova ou à prova pelos falsos profetas que haviam infiltrado na igreja de Corinto. Então eles ainda permaneciam, e a tentativa deles trazerem os seus ensinamentos ou fortalecerem os seus ensinamentos era enfraquecendo os ensinamentos de Paulo, visto que Paulo pregava a essência do evangelho. Ele deixa isso muito claro na sua primeira carta, Então a ideia de Paulo era pregar a essência do evangelho, o evangelho verdadeiro, e que nesta ocasião, ou neste tempo, embora pareça pouco tempo da fundação da igreja lá no Pentecoste, até quando ele escreve a carta à igreja de Corinto, embora parecesse pouco tempo, mas a verdade é que neste tempo a igreja já havia sido alvo de falsos ensinamentos, de falsos profetas. E esses falsos profetas, para fortalecerem os seus ensinamentos, eles estavam atacando o principal pregador do evangelho, do verdadeiro evangelho, que era Paulo. Então, na tentativa de fortalecer os seus ensinamentos errados, eles estavam tentando enfraquecer o apostolado e o chamado e o ministério de Paulo. Então Paulo agora escreve a segunda carta, e ele encerra a segunda carta defendendo o seu apostolado, reafirmando o seu chamado, reafirmando o seu apostolado. Então são essas coisas que nós vamos ver no decorrer do estudo de 2 Coríntios. Então vamos fazer como fizemos na primeira carta. Nós vamos falando capítulo a capítulo, E esse é um livro menor, então talvez passe um pouco mais rápido. Então vamos lá para o capítulo 1, que você já está com ele aberto, E que a base ou o texto, o versículo-chave do capítulo 1 é exatamente este que nós lemos, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então, como de costume, Paulo vai iniciar a sua carta saudando a igreja, Você vai ver que isso é muito comum na forma com que Paulo escreve. Ele inicia a carta saudando a igreja, reconhecendo os pontos positivos da igreja, para depois ele começar a trazer de fato o que ele quer ensinar. Então a primeira carta, Paulo ensinou respondendo os questionamentos da igreja.
né? Então tudo que Paulo ensina na primeira carta foi respondendo o que a igreja gostaria de saber, porque estava em dúvidas por conta dos falsos profetas. A segunda carta, Paulo não responde mais à igreja de Corinto. A segunda carta, Paulo escreve motivado por aquilo que ele viu nesta visita rápida. Não era mais agora baseado em alguém que tinha lhe trazido informações, agora era baseado naquilo que de fato ele viu. Então agora, como ele viu que ele estava sendo atacado, então Paulo agora decide escrever para se defender e para reafirmar o seu apostolado, e aí ele usa isso de que maneira? Expondo tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sofreu. Então o capítulo 1 vai tratar exatamente disto, tá? Então Paulo começa o capítulo 1, depois que ele faz a sua saudação à igreja, ele começa o capítulo 1 da segunda carta apresentando Deus. E aí ele apresenta alguns atributos de Deus, né? Então ele vai tratar de alguns atributos de Deus que serão importantes para o decorrer de toda a carta que ele está escrevendo. Que atributos são esses? Ele vai falar então a respeito de um Deus vivo, de um Deus real. Ele vai falar a respeito da graça de Deus, e ele fala principalmente a respeito da consolação de Deus, ou de um Deus consolador, né? Que é isto que fundamenta o seu ministério, que é isto que fundamenta o fato dele permanecer ainda de pé, embora tivesse enfrentado e passado por todas estas lutas. E aí o que Paulo ensina no capítulo 1, e que eu acho que talvez esse seja o grande ensinamento do capítulo 1, Paulo vai dizer qual é o benefício da consolação. Então Paulo aprendeu na sua própria vida, no seu próprio ministério, que aquilo que ele viveu, aquilo que ele sofreu, ele foi consolado por Deus, e Paulo vai dizer, mas esta consolação serviu para que eu pudesse consolar a outros. Olha que ensinamento precioso. Por isso que eu acho que do capítulo 1, este seja o principal ensinamento que Paulo traz. Olha o que Paulo diz no versículo 4, logo depois do que nós lemos. Ele apresenta Deus como aquele que é o Deus da consolação. E aí no 4 ele diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos ou somos consolados por Deus. Olha que ensinamento. Paulo diz o seguinte, olha, as nossas tribulações, em resumo, é isso que Paulo está dizendo. Depois você lê o capítulo 1 todo, e você vai entender isso de forma muito clara. Se você ler os próximos capítulos, a verdade é que se nós fôssemos ler aqui o versículo 1 ou 5, o versículo 6, nós já iríamos entender isto muito claramente. Talvez a gente leia, eu só vou dar um pano de fundo e a gente já lê isso, não é? Paulo está dizendo o seguinte, que as nossas tribulações, aquilo que nós enfrentamos, na verdade, nós enfrentamos, mas que somos consolados por Deus. E que tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós enfrentamos, servirá para nós confortarmos a outros. Servirá de consolo a outros. Então, a mesma consolação que nós fomos consolados, nós consolaremos a outros. Então, as nossas tribulações, Paulo está dizendo o seguinte, ela tem um propósito. As nossas lutas, e quem está dizendo isso, gente, é o mesmo que vai relatar na segunda carta a respeito dos seus açoites, das suas fomes, das suas noites sem dormir, das suas perseguições, das suas prisões. Então é o mesmo. E ele está dizendo, toda a tribulação que eu enfrentei teve um propósito. E o propósito foi me aperfeiçoar, para que por meio desse aperfeiçoamento, hoje eu fosse capaz de consolar vocês também. Olha que ensinamento que Paulo traz. Não é só quem já sofreu no ministério sabe o que Paulo está dizendo aqui. Não é? Só quem já sofreu no ministério sabe o que Paulo está ensinando aqui.
É difícil você lutar pela sua própria defesa, como Paulo lutou. É difícil você apresentar a sua própria defesa. Ainda mais quando você ainda está sentindo as dores pelas quais você passou. Ainda mais quando você ainda está sentindo, e na ocasião Paulo ainda estava vivendo as mesmas tribulações. Quando Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, não foi no final da sua vida. Não foi quando ele estava na sua última prisão, quando tudo havia cessado, não. Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, ainda no auge das suas tribulações. E como é que eu vou apresentar a minha defesa, reafirmar o meu ministério, ainda no meio das minhas dores, ainda no meio das minhas tribulações? Como isso é difícil, gente. Como é difícil você tentar se defender quando você ainda está sofrendo dores. Como é difícil você tentar se defender quando você ainda está sofrendo tribulações. E aí Paulo diz que ele aprendeu, ou que ele entendeu, que as tribulações que ele estava sofrendo, na verdade era para aperfeiçoá-lo. Mas aperfeiçoar para quê? Para que ele pudesse, por meio das suas tribulações, aperfeiçoar a outros. Olha que entendimento que Paulo tem das tribulações. Queridos, que maravilha será quando nós tivermos este mesmo entendimento, esta mesma compreensão das nossas tribulações. Porque nós olhamos as nossas tribulações e nós achamos que tudo diz a respeito de nós, não é? Tudo é a nosso respeito. Não sei porque a gente acha que a gente não é o top dos tops. Até para as tribulações, não é assim? A gente acha que tudo Deus trata só com a gente, não é? Parece que o céu parou só para tratar de você, não é? E até nas tribulações nós achamos isso. Mas Paulo traz o entendimento, e eu acho lindo isso. Paulo diz: não, na verdade eu entendi que as minhas tribulações, na verdade, têm o propósito de me aperfeiçoar. Mas não é me aperfeiçoar para que eu seja melhor. É isso que Paulo vai dizer aqui. Tem o propósito de me aperfeiçoar para que eu possa aperfeiçoar a outros. Ou seja, as suas lutas têm um propósito que vai para além de você. Você entende isto? As suas lutas têm um propósito que vai para além de você. Suas lutas não é apenas para te aperfeiçoar. Pastor, eu acho, quantas vezes nós achamos isto, não é? Pastor, eu acho que agora eu estou num ponto certo, agora já passei por tanta luta que agora eu cheguei no auge. Quem disse que o alvo era você? Não, Deus estava te aperfeiçoando para que pudesse aperfeiçoar a outros. Queridos, ainda existem muitos outros depois de você, e virão depois de você, e que as suas lutas e tribulações sirvam para poder aperfeiçoar esses que virão depois de você. Pastor, mas aí eu tenho que passar por tudo isto. Como é que eu vou enfrentar tudo isto? Aí Paulo traz um fecho, baseado que é a base do primeiro capítulo. Ele diz: mas para tudo isso, para enfrentar tudo isto, nós temos um Deus que é o Deus da consolação. Você vai passar por tudo isso, viu? Deus vai te aperfeiçoar, para que pelo seu aperfeiçoamento você possa aperfeiçoar a outros. E você, em momentos, você vai padecer, você vai sofrer, vai passar por tribulações. Mas Paulo diz: mas contudo, para tudo isto, eu vos apresento um Deus chamado Deus da consolação. É Ele que vai te confortar, é Ele que vai te consolar, mesmo em meio às tribulações. E Paulo usa, para exemplificar tudo isso, aqui no capítulo 1 ainda, Paulo usa o seu próprio exemplo, daquilo que ele estava enfrentando, ou que ele havia acabado de enfrentar, lá na cidade de Éfeso, quase sendo morto.
E aí Paulo diz, mas eu entendo que Deus permitiu isto para me aperfeiçoar, para que hoje eu pudesse escrever para vocês, para que vocês também fossem aperfeiçoados. Queridos, precisamos chegar nesse nível, para podermos começar a entender as nossas lutas, as nossas tribulações. Eu ensino nesta noite, queridos, de verdade, eu ministro nesta noite, entendendo muito bem o que Paulo estava dizendo. Só Deus sabe as lutas, as dores que nós carregamos, mas eu entendo que elas servem para poder aperfeiçoar a outros, né? E quando nós entendermos isto, nós vamos compreender que a nossa vida, o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso ministério tem um propósito muito maior, tem um propósito muito mais avante. Mas o que nos faz permanecer é que há um Deus que nos consola, há um Deus que nos conforta. E a verdade, queridos, é ai de nós se não for este Deus, né? Ai de nós se não for este Deus. E às vezes, para nos confortar, Ele vai usar alguém. E muitas vezes vai usar alguém que você vai olhar e vai dizer, puxa vida, que bom essa pessoa, né? Me trouxe palavras tão boas, não é? Essa pessoa deve viver uma vida maravilhosa. Mal sabe você que esta pessoa também já precisou padecer, sofrer tribulações, para que pudesse ser aperfeiçoado, para que hoje aperfeiçoe você, para que amanhã você aperfeiçoe outro. E este é o ciclo da vida cristã, querido. Aí Paulo, eu disse que eu ia ler, né? Vamos ler só para eu poder trazer o que eu quero trazer. Olha o que ele diz no versículo 5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Olha que lindo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está dizendo que este é um ciclo. Se hoje nós consolamos vocês, é porque nós já fomos consolados. E se hoje vocês são consolados, é porque amanhã vocês vão precisar consolar outros, né? Vão também enfrentar lutas, vão também enfrentar tribulações. Queridos, e que assim seja na vida de vocês. Não sei se era esta a mensagem que você gostaria de ouvir, e não sei se você já ouviu de algum pastoristo, né? Mas eu prego o que Deus quer que eu pregue. Então eu declaro que você passe por tribulações. Não abaixa a mão não, permanece com ela levantada agora. Passe por tribulações, para que essas tribulações te aperfeiçoem e sirvam para aperfeiçoar a outros, porque nós fomos vocacionados para isto. Ninguém foi chamado para viver sentadinho num banco de igreja, né, e livre numa redoma de vidro para que nada aconteça. Não, vida cristã não é isto, querido. Vida cristã é padecer mesmo. É dor, é sofrimento, mas é a certeza de que tem um Deus que nos consola, tem um Deus que nos conforta. E olha o que Paulo diz ainda no capítulo 1, né? E que isso nos dá toda a segurança. Aí ele diz assim no versículo 20, olha a segurança que Paulo nos dá e a certeza de que nós não estamos só. No versículo 20 ele diz assim, ó, porque todas quantas promessas de Deus tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus. Paulo está dizendo, independente das lutas, independente das tribulações, que são para aperfeiçoar a sua vida, contudo, todas as promessas de Deus têm nele o sim, para ele o amém, para que ele seja glorificado. E aí no versículo 22 ele diz, e para isto ele nos selou e deu o seu penhor
Senhor, que é o Espírito Santo em nossos corações. Queridos, existe o Espírito Santo que habita em você, e ele é o selo de Deus para dizer que tudo aquilo que ele ensina, que ele diz, está confirmado sobre a sua vida, mesmo em meio às tribulações. Então, tribulação não é para o seu fim, tribulação não é para a sua derrota, tribulação não é para o seu sofrimento, não. Tribulação é para o seu aperfeiçoamento, né? É para você ser melhor, porque nela você vai ser consolado e você vai consolar a outros. É difícil? É. É possível chegar nesse nível? É. É doloroso? Certamente é. Como eu disse, Paulo não escreve a segunda carta de qualquer maneira, né? O estudo comprova que a segunda carta Paulo escreveu muito mais triste do que a primeira. Paulo escreveu mais angustiado. Paulo não estava escrevendo isto, né, mais na dureza que ele estava na primeira carta, não. Paulo está escrevendo isso agora, expondo, rasgando a sua própria vida, o seu próprio coração, rasgando as suas próprias dores, né, expondo as suas próprias feridas, mas reconhecendo, em nenhum momento era queixa. Em todo momento ele estava reconhecendo, mas Deus tem me consolado, Deus tem me confortado. Queridos, é noite de estudo, mas que neste estudo você saia daqui aprendendo e entendendo isto. Deus disse que a segunda carta de Paulo é específica para vocacionados, para pessoas que têm chamado. E eu sei que você tem chamado, eu sei que você tem vocação, então saia daqui com esta convicção: há um Deus que te conforta, há um Deus que te consola em meio às tribulações. Talvez hoje você não entenda, queridos, mas amanhã, escute isto, amanhã você vai ser usado para consolar outros, e você vai lembrar e entender porque você precisou passar por tudo isso. Nós somos servos, querido, né? Nós não cantamos isto, lá vem eu com os hinos, não é? Mas não tem um hino que a gente cantava antigamente, não tão antigamente, mas que dizia, que a gente não canta mais, mas que dizia: se tu quiseres me usar, me usa. Amém? Lembra desse? Não? Lembra? Vocês não lembram desse? Se tu quiseres me usar, Senhor, me usa. Toma agora minhas mãos, os meus pés, o meu coração. Não acredito, gente. Não vou cantar. Depois vocês procuram aí no YouTube e vocês vão lembrar, tá? Se eu cantar, vocês não vão lembrar mesmo, tá? Mas a verdade é esta, né? Às vezes nós levantamos a mão, queremos ser usado, queremos ser usado de que maneira, queridos? Né? Paulo ensina a verdadeira vocação. Preste atenção, né? Não está no meu esboço não, mas Deus fala como Ele quer. Paulo ensina a verdadeira vocação. Tem muita gente que acha que chamado, que ministério, que vocação é estar em um púlpito, é estar em um pedestal, é estar nas luzes, nos holofotes, brilhando, não é? Sendo bam, né? Tendo não sei quantos mil seguidores, né? Tendo não sei quantos mil views. Paulo diz: ministério não é isso não, querido. Ministério é dor, ministério é sofrimento, mas é ter um Deus confortando, é ter um Deus consolando, não é? Ministério não é luzes, não. O próprio Jesus já ensinava isto, não é? Ministério não é para ser visto, ministério é para servir, não é? Ministério é para se dar. Né? E o próprio Jesus exerceu o seu ministério assim. Então entenda, suas tribulações fazem parte do seu chamado. E assim Paulo encerra o capítulo 1 dizendo que nós fomos, ou que nós temos a certeza de que o Senhor cumprirá suas promessas e nos selou com o Espírito para poder confirmar isso. Aí ele entra no capítulo 2, vamos para o capítulo 2. Paulo vai falar no capítulo 2 a respeito do Deus que nos dá vitória.
E aí Paulo continua no capítulo 2, defendendo o seu apostolado. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que Paulo continua defendendo o seu apostolado e falando, inclusive, com a igreja de Corinto a respeito da carta que ele está mandando, porque ele já havia mandado uma carta mais dura, mais rígida, e agora manda uma carta corrigindo, mas uma carta mais entristecida, né? E aí Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto, né? Eu não estou escrevendo para entristecer vocês. Meu propósito não é trazer tristeza para vocês, não. Embora a primeira carta foi dura, embora essa carta pareça também estar sendo dura, mas o meu propósito não é entristecer vocês. Aí Paulo, olha o que Paulo diz no versículo 2: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Paulo está dizendo o seguinte, né, para você entender o que ele quer dizer aí no segundo versículo. Ele está dizendo assim: o que eu estou escrevendo não é para entristecer vocês. Porque se eu entristecer vocês, como é que eu vou me alegrar? Se quem me alegra é vocês, né? Como é que eu vou me alegrar, ou como eu espero ser alegrado por aqueles que eu estou entristecendo? Então, não é para a tristeza de vocês que eu estou escrevendo, né? Eu estou escrevendo para a sua alegria, né? Então, não é para que você fique triste, né? Mas você precisa entender tudo isso. E aí Paulo começa, a partir dos próximos versículos, então trazer a sua história de sofrimento, sua história de dor, de luta, né? Versículo 4, ele diz: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Paulo faz um relato das suas dores, dos seus sofrimentos, e ele vai continuar fazendo isto, né, nos próximos capítulos, mas ele diz: tudo isso não é para que vocês se entristeçam, né? Tudo isso na verdade é para que vocês entendam que eu amo vocês, e eu preciso escrever tudo isso. Agora no capítulo 2 é interessante, se você ler, e talvez isso te chame a atenção, se você ler com cuidado e não ler como às vezes está acostumado, daquela forma rápida, Paulo vai tratar no capítulo 2 a respeito de alguém na igreja de Corinto que errou, que pecou. Lembra que ele tratou disso na primeira carta? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, lembra que ele fala de alguém que errou, né, caiu na imoralidade, né, de incesto. E aí o que Paulo fala a respeito desse homem? Paulo diz para fazer o que com ele? Expulsa ele, não é? Entrega o corpo para quem? Para Satanás. Pode falar, gente, fica com medo não, né? Tem crente que tem medo, fala: não, Satanás não pode falar esse nome, pastor, fica tranquilo, não é? Maior é o que está em você, querido. Paulo diz assim: entrega para Satanás. Agora aqui no capítulo 2, Paulo fala de novo de alguém que errou. Alguns pensam que é o mesmo homem, mas não é o mesmo homem. Aqui é um outro erro, é uma outra pessoa que errou. Mas olha que interessante, para este aqui, olha o que Paulo fala, versículo 5, não é versículo 5, é o versículo 5: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Ao 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Olha que diferença. Paulo está dizendo agora a respeito de outro homem que errou, e aí Paulo diz assim: esse que errou não foi para minha tristeza só, foi em partes. Aí Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras, Paulo está dizendo: mas eu divido isso com vocês. A decisão não é minha, a decisão vai ser de vocês, da maioria, o que a maioria decidir. Aí Paulo diz o seguinte: mas é bom que vocês o perdoem. Que vocês o perdoem para que ele não fique completamente entristecido.
Olha a diferença de um para o outro. Pastor, qual é a diferença do capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo diz, olha, esse tal, né, lança ele fora, entrega o corpo para Satanás a fim de que o espírito se salve. Para este aqui que Paulo diz assim, ó, perdoa ele, para que ele não seja tomado de uma profunda tristeza. Qual a diferença dos dois? Simples. 1 Coríntios capítulo 5, aquele que errou, aquele que pecou, continuava dentro da igreja, mas não tinha nenhum arrependimento, e permanecia da forma que estava. Aqui, 2 Coríntios capítulo 2, Paulo está tratando de um homem que errou, mas que se arrependeu. E aí Paulo diz, a este então perdoa. Paulo está agora ensinando a respeito de perdão. Porque Paulo está dizendo o seguinte, porque se nós como igreja, isso é importante, gente, tá? E por isso que eu trouxe essa parte deste capítulo. Se nós como igreja não perdoarmos aqueles que se arrependeram, eles correm um sério risco de serem atacados pelo inimigo e receberem a sugestão de que eles jamais alcançarão o perdão. E aí de fato eles se perdem de vez. E tem muita gente nas igrejas que se perdem porque erraram, porque caíram, se arrependeram, Deus os perdoou, mas a igreja não perdoou. Queremos ser mais justos ou mais santos do que Deus. Paulo diz, ele já se arrependeu. Então, a maioria decide o que fazer com eles. É o que ele diz nos versículos. Contudo, a minha recomendação é, perdoa ele. Perdoa-lhe para que ele não seja tomado de uma profunda tristeza. Porque essa profunda tristeza pode fazer com que ele, de fato, se perca. Paulo ensina aqui, em meio ao falar das suas próprias tribulações, né, e saber tudo o que ele já enfrentou, Paulo ensina a igreja a desenvolver o perdão. E como esse ensinamento é importante até os dias de hoje. Aprendermos a perdoar. Paulo não está dizendo, né, e se você ler 1 Coríntios e for para o capítulo 5, você vai ver isto. Paulo não está ensinando a passar a mão em quem errou. Paulo não está ensinando a dizer, olha, quem errou não tem problema nenhum, deixa ele. Não. Paulo está ensinando nas suas 2 cartas à igreja de Corinto, trata com firmeza aquele que errou e não se arrependeu, a fim de que ele tome um posicionamento. Se precisar, disciplina, para que ele aprenda. Mas aqui na 2ª carta ele está dizendo, mas se ele se arrependeu, então como igreja o perdoa também. Permita com que ele sinta e receba o perdão da igreja, para que ele não seja tomado de tristeza. Quantas pessoas nós conhecemos que erraram, que se arrependeram, mas que não tiveram mais coragem de retomar a sua vida e o seu chamado? Por quê? Porque a igreja não conseguiu perdoá-lo. Continuou olhando com os mesmos olhos como se tivesse errado. Então aprenda com Paulo, né, a desenvolver o verdadeiro perdão sobre aqueles que se arrependeram. E Paulo vai ensinar aqui no capítulo 2 a respeito disto. Depois, por fim, Paulo fala a respeito de Tito, né? Ele fala um pouco a respeito de Tito, de como esperou Tito na Macedônia. Nós falamos isto, né, em uma das mensagens, acho que nem foi na carta de Corinto, foi em uma mensagem que eu preguei, eu falei sobre esta espera de Paulo, sobre o ministério de Tito. Foi a mensagem que eu preguei sobre o ministério de Tito. E por fim, capítulo 2, Paulo resume os seus ensinamentos do capítulo 2 em 3 palavras: sinceridade, perdão e conforto nas tribulações. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, semana que vem a gente fala, semana que vem a gente não fala, né? Na próxima semana a gente fala sobre os próximos capítulos, mas até o capítulo 7, Paulo vai estar expondo as suas próprias lutas, as suas próprias tribulações. Volto a dizer, não como uma forma de lamentação, não como se lamentando,
mas usando as suas próprias tribulações e reconhecendo que as suas próprias tribulações estavam servindo para poder levar conforto à igreja que estava se formando naquele momento. Então eu concluo o estudo desta noite, nesta pequena introdução à segunda carta de Corinto, de Paulo à igreja de Corinto, trazendo como lição isto, porque a segunda carta de Paulo a Coríntios vai tratar principalmente a respeito de chamado e vocação. E aí eu encerro dizendo: as suas lutas, as suas tribulações estão servindo para aperfeiçoar a sua vida. Então não se queixe delas, tire lições delas, se fortaleça com elas, E quando não der, pastor, Paulo diz, capítulo 1, versículo 3, temos em nós o Deus da consolação. O próprio Deus te confortará quando você não tiver força. E o conforto que Ele te der servirá para confortar outros que virão depois de você. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos um instante. Mais do que aprender um pouco sobre a carta de Paulo à igreja de Corinto, o Senhor quis tratar de você nesta noite. Do seu chamado, da sua vocação, das suas lutas, das suas tribulações. Elas não são para o seu fim, elas não são para o seu sofrimento, elas são para te aperfeiçoar. Agora, o fim não é você mesmo, querido. Até o seu aperfeiçoamento não tem um fim em você mesmo, é isso que Paulo deixa claro. Ele nos aperfeiçoa para que nós possamos aperfeiçoar a outros. Então você foi chamado para algo maior do que você mesmo. Você foi chamado para um propósito maior do que a sua própria vida. E para isso Deus vai trabalhar em você da forma que Ele quiser, da forma que Ele desejar. Se assim você permitir e também o quiser. Mas em tudo, e é isto que fica para nós nesta noite, em tudo, diz Paulo, nós temos um Deus que nos consola. Com seus olhos fechados, fale com Deus neste momento. E eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero, como Paulo orou e ministrou na vida da igreja de Corinto, eu quero orar por esses que aqui estão e por esses que estão em suas casas, nos ouvindo, acompanhando essa sequência de estudos. Deus, e nesta noite o Senhor trata conosco de uma forma especial, a respeito ou em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dores, como o Senhor tratava de Paulo, Senhor, porque quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava no auge das suas dores, no auge das suas perseguições, no auge, Senhor, das suas lágrimas, de fome, de noite sem dormir, de angústia. Senhor, talvez como muitos de nós estamos também enfrentando. Deus, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas lágrimas, Pai. O Senhor conhece as nossas dores. Deus, e que o Senhor a cada dia se revele como se revelou a Paulo. Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem se revelado assim em nossas vidas, como Deus consolador, como Deus que conforta. Pai, a verdade é que ai de nós se não for assim. Senhor, que força teríamos em nós mesmos se não fora o Teu conforto, se não fora o Teu consolo em nós. Senhor, então eu quero orar por esses que aqui estão e que talvez estejam enfrentando as mesmas lutas, as mesmas dores, as mesmas angústias e talvez não estejam entendendo, não estejam compreendendo. Senhor, mas que nesta noite, primeiro, eles possam sentir o Teu consolo, Pai, o Teu conforto.
que em meio às lutas eles possam entender e compreender que o Senhor é com eles, que eles não estão sós, Senhor, que as tuas promessas permanecem de pé e o Senhor fará cumprir cada uma delas. Senhor, mas que o Senhor amplie a nossa visão, Senhor, espiritual, para entendermos que tudo que enfrentamos, na verdade, tem um propósito maior, Pai, que é o propósito do Teu reino, e nós queremos viver em prol do Teu reino. Senhor, e se isto quer dizer, em alguns momentos, padecer, em alguns momentos, sofrer tribulações, Pai, que o Senhor seja e continue conosco, nos trazendo o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua paz, a Tua força. Senhor, porque se em meio a esta caminhada, há momentos de lutas e de tribulações, também é bem verdade, Senhor, que em meio a estas caminhadas, maiores serão os momentos da nossa alegria, Senhor, do nosso gozo, do cumprimento das Tuas promessas em nós. Pai, a verdade é, Senhor, que a Tua presença em nós já é o suficiente para nos encher de alegria. E esta alegria, Senhor, supera qualquer luta e qualquer tribulação. Deus, que no decorrer, Senhor, em meio a essas lutas e tribulações, nós possamos ter em nós o mesmo conforto que Paulo teve, Pai. Porque nos momentos das suas dores, nos momentos das suas angústias, Pai, nos momentos em que ele mesmo orou pedindo ao Senhor algum livramento e algum escape, Deus, o mesmo Deus que consola, que Paulo apresenta no capítulo 1, é o mesmo Deus que no capítulo 12 diz a Paulo: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus, que este texto e que esta palavra liberada a Paulo permaneça viva em nossas vidas, Pai, em cada luta, em cada tribulação, que possamos ter o entendimento que a Tua graça é tudo que nós precisamos, Pai, e que ela irá aperfeiçoar-nos, mesmo em meio às nossas fraquezas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, por isso, nesta noite eu apresento cada um desses Teus filhos e Tuas filhas diante do Senhor. Que o Senhor continue confortando-os, fortalecendo-os, e que a Tua graça venha superabundar na vida de cada um deles. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, e que o mesmo se manifeste em minha vida, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós pedimos, Pai, e Te agradecemos por mais esta noite, por mais este tempo, Senhor, de ensinamento, de aprendizado da Tua palavra. Como isso nos enriquece, como isso nos faz crescer, Pai, e que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações, para a honra e glória do Senhor. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus. Deus, Te pedimos ainda, leva-nos de volta aos nossos lares, na Tua paz e na Tua proteção. Continua conosco, Senhor, que a Tua presença permaneça em nós, agindo e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Assim pedimos e Te agradecemos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.